Uma boa noite a todos. Eu sou o Fábio, falo do Rio de Janeiro e é com muita alegria, muita satisfação que a partir deste Evangelho eu passo a integrar a equipe de trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini. Então, para o nosso Evangelho de hoje, é importante desde já termos a nossa água, que será magnetizada durante a execução deste trabalho. De pronto, nós passaremos a uma leitura do livro Fonte Viva, da autoria do Espírito Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier, para que possamos harmonizar os nossos pensamentos. Diz assim: renovamo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Emmanuel nos chama a atenção para a fortaleza de dentro, a confiança em Deus que conquistamos a cada adversidade vivenciada. E neste planeta todos sofremos, mas existe o bem sofrer. A paisagem externa muda, o dinheiro muda de mãos, a saúde falha, a juventude nos escapa com a velhice. E de nada adianta títulos, maiores deferências sociais, riquezas, orgulho e vaidade. Se não nos fortalecermos por dentro, de nada adianta. Vejam bem, as escolas nos ensinam tanto, mas não nos prepara para os reveses da vida. A doença do corpo físico, a pobreza repentina, a perda dos entes amados. É somente pelo cumprimento o cumprimento do bem a nosso respeito e para com todos que compreendemos o sentido da vida, que é a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, esta passagem, ela é muito oportuna, rica de ensinamentos, porque sabemos a riqueza, sim, ela tem uma finalidade, mas é muito fácil para cairmos nas teias do orgulho e da vaidade, nos comprometendo ainda mais. Sobretudo, o que Emmanuel nos convoca é para fortalecermos o nosso eu interior, o nosso eu que se conecta com Deus. E não há outro momento senão naqueles de maiores dificuldades, aonde não temos muitas vezes o arrimo de familiares,
aonde não temos condições mesmo, é que buscamos em Deus o refúgio e a força para tudo superar, sem nos maldizermos e sem nos rebelarmos, julgando imerecida, indevida e injusta os desígnios de Deus. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te buscamos neste instante, no conforto dos nossos lares, num só pensamento, Pai, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Permite, Pai, que as bênçãos desta prece alcance a todos aqueles a quem o nosso pensamento vai. Especialmente os doentes do corpo, os doentes da alma, Pai. Permite, por vossa misericórdia, o alívio, a esperança e o consolo nestes momentos de dor. Nos ampara, Pai, neste propósito. Permite às guardas celestes o trabalho de sustentação para este Evangelho no lar. Fica conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus. O nosso Evangelho de hoje, nós vamos ler Instruções dos Espíritos, o bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falha. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocaria fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às nossas forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem, maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. É uma passagem que casa perfeitamente com a nossa reflexão de introdução do Evangelho. O bem e o mal sofrer. Sim, porque todos estamos num planeta de provas e expiações, e tudo nos parece pesado demais. Mas, se pararmos para pensar, as dificuldades não são um fim em si. Muitas vezes, se não todas, elas nos acenam para possibilidades maiores. Elas testam o nosso ânimo, a nossa coragem. Elas testam a nossa fé. Não é por outro motivo que se chamam provações. Então, antes de nós encarnarmos, nós temos em mente, de um modo genérico, o que passaremos pela vida. Nós pedimos aquele grau de provas e expiações mais adequado ao nosso adiantamento. Lá a percepção é diversa
de quando aqui chegamos. E pedimos para passar por esta e aquela situação, e Deus, por misericórdia dele, nos concede. É por isso que se diz que ele não dá fardos pesados sobre ombros frágeis. Justamente para entendermos que se a situação nos parece insuportável, ela é na justa medida aquilo que devemos passar. E sim, não é fácil. Não é fácil as vicissitudes da vida. E às vezes parece que nos esmaga, mas não percamos jamais a fé em Deus, a fé nos seus desígnios. Ele sim, ele tudo sabe. Jesus nos prometeu o Consolador, a doutrina espírita que nos consola e nos esclarece. Não há penas imerecidas. Então, se hoje somos escravos de um passado, somos artífices do futuro. E aqui nós falamos da vida futura. É lógico que, sem crermos em Deus, a ideia de vida futura seria um engodo. É preciso enxergar para além da matéria, para além do peso da matéria, a vida futura, aquela que nos aguarda, que será ditosa ou desditosa, a depender de como bem sofremos. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso Evangelho. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este Evangelho no lar, te agradecer, ó Pai, pela magnetização da água, que ali seja colocada o fluido para o nosso corpo físico e perispiritual, o fluido renovador das nossas forças. Te pedimos, Pai, que olhe pela humanidade sofredora, especialmente em momentos desta pandemia, aonde tantos irmãos desencarnam, Pai. Recebe-os no teu seio, conforta os que ficam, Pai. Não permite cairmos nas ciladas do desespero, nas ciladas da revolta, mas que possamos fortalecer em nós a sabedoria dos teus desígnios, a confiança e a nossa fé. Muito obrigado, Pai. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos tomar a nossa água. Graças a Deus. Então, este foi o nosso culto a Jesus no lar. E como eu disse, é com muita alegria e muita satisfação que integro a equipe do Centro Espírita Capitão Vendramini. Uma excelente noite a todos.